Quebra de braços com Deus. Vamos começar com Jonas capítulo 1, versículo 9. Diz assim: Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Essa declaração, uma confissão. Vamos orar. Obrigada, Jesus, por esse texto, pelas nossas vidas, pelo teu cuidado conosco. Para os nossos corações e nos ensina neste momento. No teu nome, amém. É uma história divertida desde a mais terna infância. Quase todos conhecem essa história. A história do grande peixe, do homem, que foi engolido pelo peixe, da árvore que nasceu e morreu quase que imediatamente quando foi tocada por um germe. É uma história cheia de coisas grandes e alguns colocam que são impossibilidades, mas é uma história verídica e foi atestada por Jesus. Vamos começar colocando assim, Mateus capítulo 12, versículos 40 e 41. O texto diz: Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus atestou a confiabilidade do livro de Jonas, da sua história, desse episódio da sua vida. Duvidar deste texto, da história de Jonas, corresponde a duvidar da ressurreição de Cristo, morte e ressurreição. E isto é inconcebível no cristianismo. Então, precisamos partir do princípio de que Jesus, confiável, nosso Deus, que se doou pelas nossas vidas, usou o texto de Jonas para explicar, para dá-lo como um sinal aos judeus sobre sua morte e ressurreição. Já temos falado em vídeos anteriores, é sabido que textos do Antigo Testamento muitas vezes apontam para Cristo. Esse aqui aponta para a morte e ressurreição de Cristo. Vamos olhar o texto. Começar com Jonas capítulo 1, versículos 1 a 3. O texto diz o seguinte: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e embarcou no navio, para ir com eles para trás, para longe da presença do Senhor. Esse é o texto, os 3 primeiros versículos. Nós observamos, em primeiro lugar, nesse texto, um momento histórico. Jonas é uma pessoa real, filho de Amitai. A questão da sua existência. A sua viagem, a cidade de Nínive e a sua viagem para Tarsis. E há algo logo de estranho no início do texto, porque Jonas fugiu da presença do Senhor. E isso é algo tão sem sentido, fugir da presença do Senhor, que o texto realça, colocando a expressão 2 vezes. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. No versículo 3 também diz, para longe da presença do Senhor. No capítulo seguinte, capítulo 2, Jonas vai fazer uma oração e ele vai citar salmos. E os salmos falam muito da presença de Deus.
Parece estranho. Jonas não estava bem. Salmo 139. Vamos ver o que Salmo 39 fala sobre a presença do Senhor. Versículos 1 a 3. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. Sabes, de longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escura, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Está aqui. Texto de Êxodo, quando houve uma das pragas, a das trevas, diz que os egípcios não saíram de casa porque eles não conseguiam enxergar. Era muita treva. Não era só uma escuridão, é muita treva. Jonas, o salmista, está dizendo que as trevas para o Senhor são um dia e que não há como fugir da sua presença. Jonas tinha conhecimento desse salmo. Aparentemente, ele não estava bem, com certeza ele não estava bem. E nós nos deparamos logo de início com a desobediência de Jonas e a pretensão de fugir da presença do Senhor. Vamos agora ao capítulo 4 a 7. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou a sua tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamaram cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido o porão do navio e ali se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: O que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sós para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Aqui é a continuidade do texto. Jonas não estava bem. Ele estava conscientemente desobedecendo o Senhor. Mas é como se ele estivesse anestesiado. Ele não teve uma crise de consciência. Ele simplesmente fugiu. E quando chegou no navio, rumo ao seu caminho de desobediência, ele dormia profundamente. À medida que vamos lendo o texto, a gente percebe que o navio não estava muito longe da costa. Então, numa viagem da qual já estivesse cansado naquele momento, ele simplesmente dormia profundamente, anestesiado pelo seu pecado. E no versículo 6, o comandante diz assim: O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com Jonas? É uma grande pergunta. Por que aconteceu isso? Vamos agora ao versículo 8 a 17, a terceira porção desse capítulo. Então lhe disseram: Agora nos diga quem é o culpado por este mal que nos aconteceu. Qual é a sua ocupação, de onde você vem, qual é a sua terra e de que povo você é? Jonas respondeu:
Eu sou hebreu e temo o Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas está fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Está vendo aqui? Consciente. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: pegue-me e lance no mar, então o mar ficará calmo. Porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Eles clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não nos faça cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Está aqui o texto. Em primeiro lugar, preciso falar que lançar sorte era um costume na antiguidade, quando não se sabia exatamente o que decidir, se fazer uma oração ao seu Deus, aos deuses, os pagãos faziam isso. E tinham o resultado daquela sorte como a resposta apropriada. Israel também fazia isso. E Deus honrava. Nesse caso aqui ele honrou. Nós temos Urim e Tumim, aquelas pedras lá no tabernáculo, sacerdote. É uma espécie de sorte. E o Senhor atendia a oração. Eles fizeram oração antes de tirar a sorte. E eles tomaram conhecimento que era Jonas. No versículo 1:14, nós vemos os marinheiros clamando ao Senhor, porque estavam temerosos de jogar Jonas no mar. Jogar Jonas no mar é entregá-lo à morte, é um tipo de sepultamento. No versículo 16, eles oferecem sacrifícios ao Senhor e fazem votos, pedindo misericórdia para serem inocentados diante da morte daquele homem. É interessante que no capítulo 1 do Jonas, nós não vemos Jonas orando, nós não vemos Jonas com crise de consciência, nem pondo em dúvida em momento algum a sua decisão. E vemos os ímpios orando, buscando o Senhor. Pela generosidade de Deus, no versículo 17, o último versículo, diz assim: o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Deus demonstrou a sua misericórdia. Interessante que os ímpios oraram, fizeram votos, cultuaram o Senhor, porque estavam envolvidos naquele negócio, por causa de Jonas. E Jonas assistiu ao espetáculo, assumiu sua culpa. Essa questão de ele dizer a culpa é minha, é um lado positivo para ele. Certo é que as coisas aconteceram dessa forma e Deus demonstrou a sua generosidade. Não era o momento de Jonas morrer. Deus preparou o grande peixe. Deus tinha outros propósitos para ele. Jerônimo, pai da igreja no século IV, ele viveu em 347 a 420 depois de Cristo, fala que o propósito desse livro é ensinar a providência de Deus, o cuidado de Deus para com os gentios. Os gentios são os povos que não pertencem a Israel. Era assim que os israelitas os chamavam. O que nós aprendemos neste livro de Jonas? O que esse livro nos ensina? Especificamente nesse capítulo 1. Este livro nos ensina que Deus é soberano.
Quando Jonas falou, ele falou o seguinte, o 9. Eu sou hebreu pelo Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Ele é o Criador, ele estabeleceu as leis, ele reina sobre elas. Deus é soberano. No versículo 4, nós vemos a tempestade, o grande vento, a tempestade se levantando por mandato do Senhor. No versículo 7, nós vemos a questão das sortes sendo estabelecida, com a permissão do Senhor. Foi revelado que era Jonas. No versículo 17, nós vemos o grande peixe preparado pelo Senhor para engolir Jonas. E ele passou 3 dias e 3 noites no seu vento. O que é que nós vemos aqui? A soberania de Deus sobre o vento, sobre a tempestade, sobre o destino das pessoas, se é que se pode chamar assim. Sobre os animais, sobre a vida de Jonas. É preciso compreender isso. O livro nos revela, em primeiro lugar, a soberania de Deus. Ele é o Senhor de toda a terra, o Senhor da sua criação. Este livro também nos ensina, nesse capítulo 1, a compaixão de Deus. No versículo 15, ele diz que quando os pagãos lançaram Jonas no mar, a fúria do mar se acalmou imediatamente. A compaixão de Deus para com os gentios, para com os pagãos. Eles não conheciam o Senhor, mas eles oraram e o Senhor teve compaixão. Jonas poderia ter ido para o fundo do mar e a tempestade continuar, mas foi um sinal para eles, até para despertá-los para o Deus de Israel. A compaixão de Deus para com o profeta fujão, teimoso, rebelde, em crise, quando mandou o grande peixe. E no final do livro, nós vemos a compaixão de Deus para com a cidade de Nínive, capítulo 4, versículo 11. Houve o arrependimento e um avivamento naquela cidade. Mas, irmãos, Nínive é a capital da Assíria. Os assírios eram terríveis. Terríveis. Eles sabiam que os povos eram vulneráveis. Eles tinham prazer de expor as suas crueldades, a sua violência. Eles rasgavam a barriga das mulheres grávidas. Esfolavam pessoas vivas. O que é isso? Eles tiravam a pele com a pessoa viva. Decapitavam e colocavam as suas cabeças nos murais da cidade. Eram terríveis, hein? Eles tinham prazer na perversidade. E Deus teve compaixão da cidade de Nínive. Porque Deus mandou Jonas até a Síria, Nínive, sua capital. Deus presencia tudo, a despeito de Jonas ter tido a pretensão de fugir naquele momento. Mas que ele estava cego, surdo, anestesiado. Deus presencia. O versículo 2 diz que vai e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus mandou Jonas para a Síria para clamar, pregar contra ela, proclamar destruição e dizer que Deus estava vendo o que eles faziam. Isso nos mostra que Deus é santo e é justo, Ele não tolera o mal. O mal existe, mas Deus não tolera o mal. No Salmo 45, vamos lá, Salmo 45, versículo 7, diz assim, o Senhor, ó Rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o seu Deus, ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos seus companheiros. O Senhor odeia o mal, odeia a iniquidade. E ele estava presenciando a iniquidade da Síria. E ele mandou Jonas proclamar a destruição contra eles, porque Deus é santo.
Deus é santo e justo, ele não tolera o mal. Onde? No meio do seu povo. Neste livro, neste primeiro capítulo, Deus não tolerou o mal ou o desejo que o mal se concretizasse na vida dos assírios por intermédio de Jonas. Jonas ia proclamar a destruição e ele queria que o povo fosse destruído. Mas o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, o Senhor não ama o mal. Não é predisposto para o mal. O Senhor é o bem. Por causa disso, Jonas teve a sua, digamos assim, a sua viagem interrompida. Essa viagem que ele estava fazendo para Tarsis, longe dos caminhos do Senhor. O Senhor não tolera o mal na Assíria. Jonas estava indo proclamar o juízo. Ele é soberano sobre o seu povo, a sua igreja, e também sobre toda a terra, sobre os ímpios também. O Senhor está no trono e ele reina. Em Atos, capítulo 7, versículos 54 e 55, está registrado o seguinte: é a morte de Estevão. E está registrado. Ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. Está aqui o mal em ação. Os judeus que não aceitavam o evangelho, diante do discurso de Estevão, do que ele representava, resolvem apedrejar. E a Estevão, cheio do Espírito Santo, Deus abriu seus olhos espirituais. Ele testemunhou que viu o céu aberto e Jesus em pé à direita de Deus. Jesus estava em pé, como que esperando Estevão chegar. E por que o Senhor deixou Estevão ser apedrejado? Para o Senhor, aqueles que já passaram pela morte não estão mortos, estão vivos. Tem o texto da Escritura que diz: eu sou o Deus, de Abraão, de Isaac, Jacó. Deus é Deus de vivos e não de mortos. A gente aqui tem essa limitação, porque a gente não vê mais a pessoa que morreu. E o nome de Deus estava sendo glorificado na vida de Estevão. Jesus estava em pé, à destra do Pai, esperando Estevão para recebê-lo na glória. Com honra, Jesus em pé. Mas o mal estava sendo presenciado. E um dia o Senhor cobra de cada um. É porque Ele é misericordioso. Estamos na esfera da graça. A gente percebe também que o cálice da ira de Deus tem um limite para transbordar. Jonas 1:2 diz que o Senhor está presenciando Nínive e manda Jonas pregar contra ela. O aviso de Jonas, a pregação de Jonas é muito curta e muito objetiva. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida, será destruída. Está implícito arrepender-se e viver, ou não arrepender-se e morrer. Está implícito na mensagem de Jonas. Em Deuteronômio, capítulo 30, o quinto livro da Bíblia, capítulo 30, versículo 15, diz o seguinte: vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Há uma escolha.
E ela está colocada diante de todos nós. Então está implícito na mensagem de Deus para Nínive: arrepender-se e viver, não arrepender-se e morrer. Nós aprendemos também sobre a misericórdia de Deus neste momento. Em Romanos capítulo 5, versículos 6 a 8, fala sobre a missão de Jesus e a possibilidade de salvação. Isaías 49, versículo 6, fala de Jesus como servo do Senhor, luz para as nações, luz para os gentios. Aqui no livro de Jonas, esse evangelismo, esse anúncio de juízo que leva a pessoa à reflexão, deveria levar. Ele aponta para a evangelização dos gentios, eles serem incluídos no povo de Deus, os que se arrependessem, crescem. Em Apocalipse 5, 9 e 10, nós vemos os gentios, povos e nações glorificando o Senhor. A oportunidade de salvação, a misericórdia. Estamos envolvidos num ambiente hostil, somos influenciados. Porém, não sem arrependimento. É muito claro isso. Não sem arrependimento. Em capítulo 3, mudança de vida. Jonas, capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa de pano de saco, desde o maior até o menor, inclusive o seu rei. Logo a seguir o texto fala. Então, não sem arrependimento. Em Atos, capítulo 2, versículo 38, após o discurso de Pedro, onde ele diz que aquele povo que estava ouvindo tinham matado Cristo, o autor da vida, eles disseram: e que faremos? Eles arrependemos. E cada um seja batizado. É preciso arrepender-se, fazer parte do povo de Deus. Não sem arrependimento. Até agora nós vimos o que o livro de Jonas nos ensina. Ele nos ensina sobre a soberania de Deus, sobre a compaixão de Deus. Em seguida fizemos a pergunta: por que Deus mandou Jonas? Porque os seus olhos estão atentos, porque ele é santo e justo, ele não tolera o mal e ele estava vendo a maldade se multiplicando na Síria. Mas ele é soberano, tanto sobre o seu povo como sobre os demais povos. Ele é o Senhor de toda a criação. Nós observamos também que o cálice da ira de Deus tem um limite. Você vai fazendo, mas tem a hora que o Senhor... É como se ele soltasse a corda e você vai brincando, mas chega a hora que ele segura e ele puxa: vem cá. E era isso que ele estava fazendo com a Síria. E temos decisões a tomar: arrepender-se e viver, ou não arrepender e morrer. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Vimos também a questão da misericórdia de Deus, o cuidado de Deus. Em Romanos 5, Jesus Cristo. Isaías 49, luz para as nações, oportunidade de salvação. Apocalipse 5, a grande festa. Santos de todas as nações glorificando o Senhor, porém não sem arrependimento. Agora tem uma questão que precisamos ver. Dentre todos os profetas de Israel, por que Deus enviou logo Jonas? Ele presenciava a vida de Jonas, ele conhecia o seu temperamento. Se Jonas estava em crise, o Senhor tinha conhecimento. Se formos observar o caráter de Deus, seus atributos, o ser de Deus, a natureza e toda a Escritura, ele sabe das coisas antecipadamente, na sua presciência, ele não tem esse limite do tempo. O futuro para o Senhor é já. E Jonas 1,9 diz o seguinte, o texto que nós lemos no começo:
Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Tá aqui Jonas. O livro de Jonas é um roteiro infantil, uma história divertida, inusitada? Não. É um livro que narra o acontecimento que se deu na vida de um homem treinado, que conhecia o Senhor, profeta. Conforme vimos na introdução semana passada, envolvido com guerras, profetizava vitórias no momento em que Israel estava se sobressaindo, influenciando o exército de Israel com a palavra do Senhor, apesar da desobediência dele. Um homem afortunado, acostumado a influenciar pessoas. E agora ele tem um desafio diante de si: pregar para Nínive. Nínive já era a Síria, uma grande nação, conquistadora, violenta, agressiva. Não pregar para Nínive, ela morrer, ser subvertida em 40 dias, significava que ela não ia haver tempo dela vir sobre Israel. Que aqueles flagelos que elas colocavam as nações conquistadas não estaria. Não havia tempo, oportunidade para fazer sobre Israel. Deus já tinha pregado e anunciado nos profetas a grandeza de Israel, assim como condenado o seu pecado. Jonas tinha de posse todas as informações. E ele simplesmente decidiu: eu não quero pregar para este povo. Eu não quero dar essa oportunidade. Se o Senhor quiser, ele manda outro. Não eu. Eu vou fugir da palavra, da presença do Senhor. E aí a cegueira espiritual, ele era nacionalista, veio sobre ele. Deus mandou Jonas pregar para a Síria porque ele precisava de tratamento. Aí vem a questão da forja. O que é uma forja? É um recipiente onde você queima em altas temperaturas os minerais para depurar, purificar, para separar, tirar as impurezas. A forja fala disso. Tirar as impurezas. A forja fala de fogo. A forja fala de ferreiro, alguém trabalhando aquele fogo. A forja fala de pureza, de refinar o material. Jonas precisava ser refinado. Ele ousou discordar de Deus e deliberadamente sair no sentido oposto. Mas ele era um homem que declarava que temia o Senhor. Hebreu, da herança, veio dos patriarcas, conhecia os propósitos de Deus para Israel. Ele temia o Senhor, ele reconhecia a majestade de Deus, o seu poder criador, a sua soberania. O livro de Hebreus diz que o pai corrige os filhos que ama. Deus mandou Jonas pregar a cidade de Nínive. Ele poderia ter escolhido outro profeta. Deus sempre tem os seus em qualquer momento da história. Mas ele escolheu Jonas, porque ele precisava tratar com Jonas. O livro de Jonas é um confronto, é uma queda de braço. O Senhor ama o seu filho e não aceita, não se permite perdê-lo. Ele é escolhido do Senhor. Todavia ele está entrando em terrenos perigosos, difíceis. Jonas precisava ser ensinado. A tempestade é pedagógica. Os ventos, a tempestade,
Quando Jonas voluntariamente sai para um caminho oposto e foge da presença do Senhor, é uma oportunidade de Deus para ele conhecer o seu próprio coração. Deus já conhecia. E Deus falou com Jonas através de palavras, Jonas 1:1, e através de obras da tempestade, o grande peixe, Jonas 1:4, 1:17. E aqui nós temos uma terrível conclusão. Saber a vontade de Deus não significa necessariamente obedecer. Irmãos, precisamos pensar sobre isso. Precisamos nos colocar na presença do Senhor. Isso é uma terrível percepção. Jesus disse a Pedro que precisava orar e vigiar. Nós não podemos esquecer isso. Precisamos ter cuidado com o pecado voluntário. Graças a Deus que o Senhor mandou o grande peixe tragar a Jonas. Em uma lição que Jonas precisa aprender. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, vamos ler esse texto. Romanos 8, 28. Ele merece ser lido nesse momento. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Senhor não queria envergonhar Jonas. Não. O Senhor queria levar Jonas à reflexão, porque é preciso arrepender-se. Estar na presença do Senhor é maravilhoso. Porém não sem arrependimento. É preciso arrepender-se. Concluímos. Vamos ler Ezequiel 33. O profeta Ezequiel. Sobre o caráter de Deus. 33, 11. Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. O Senhor não tem prazer de destruir a Assíria. Não tem prazer. Mas chega um limite. Ou muda de atitude ou morre. Mas é do caráter do Senhor dar a oportunidade. O Senhor não quer ver o seu servo andando por caminhos perigosos. Por isso ele foi tratar com Jonas. E ele recebeu a missão. Ele foi escolhido a dedo pelo Senhor. Porque o pai corrige o filho que ama. Jonas estava entrando num terreno perigoso. De tanto falar a palavra do Senhor, ter intimidade, ele já estava assumindo a postura que não lhe cabia. Porque o Senhor é quem diz quem vive e quem morre, não nós. Ele estava olhando sobre olhos carnais. A expectativa terrena. E ele parou de confiar no Senhor. Chegou ao ponto de achar que podia fugir da sua presença. Deus precisava tratar com Jonas. Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, versículo 3, diz o seguinte. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus fala o seguinte. Bem-aventurados os mansos, 5:3, irmãos, perdão. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Nunca saberemos o suficiente. Não. Precisamos ser o quê? Felizes
São os humildes, os pobres espiritualmente, aqueles que carecem de Deus, os que são ensináveis. A eles é que pertence o reino dos céus. Jonas tinha dito: eu temo o Senhor, eu sou hebreu, eu sei um pouco sobre Deus. Então Jonas precisava retornar ao caminho. É um momento de o Senhor ensinar a Jonas. E como Jonas já estava um pouco adiantado, então ele precisava de uma lição um pouco mais severa. E esse livro de Jonas é um momento da forja de Deus com seu servo. Jonas esperneia um pouco, mas o Senhor sabe como tratar com cada um. Felizes são os ensináveis. Essa questão. Felizes são os ensináveis, aqueles que estão dispostos a estar na presença do Senhor, fazer a sua vontade, estar diante dele. Isso é algo, este livro nos leva à reflexão. E não é só uma história para crianças, é uma história para gente adulto. É um chamado à igreja a amadurecer, porque as coisas são difíceis. Evangelizar Nínive não é fácil. Ser o pastor de Nínive, dos assírios, é terrível. Mas com a força do Senhor, obedecendo à sua vontade, a gente chega lá. Ele trabalha. Jonas estava sendo preparado pelo Senhor. E o Senhor reservou este momento específico para tratar com o seu servo. Assim ele faz com todos nós. Uns precisam de um remédio mais amargo, outros não. Bom é a gente entrar pelo caminho, porque felizes são os ensináveis, os humildes do espírito. Nunca saberemos o suficiente. Nós precisamos do Senhor. Ele é que é Deus. Amém? Vamos orar e nos colocar na sua presença. Nós precisamos disso. Este livro, ele fala de corrupção humana. As atrocidades da Assíria já estavam no limite. Deus estava repugnando. Mas também as dificuldades de Israel, inclusive do seu servo, o profeta, o seu porta-voz. Precisamos do Senhor. Louvado seja Deus pela sua misericórdia e que Ele nos dê um espírito ensinável. Vamos orar. Obrigada, Jesus, por isso, pela tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda e nos ensina. Não permita que sejamos enganados. Que as tuas palavras de oração, vigilância, obediência estejam sempre cravadas no nosso interior. Nos ajuda e nos chama à tua presença. Fala os nossos corações. Quem somos nós para fugir da tua presença? Não há lugar onde os teus olhos não estão. Nos dá prazer e alegria na tua presença. Muito obrigada pelo perdão, pela misericórdia, pela oportunidade de recomeço. Toma nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Queremos te obedecer. Nos ajuda, Paizinho. Nos ensina. Dá-nos um espírito que te agrade. Nós queremos te agradar. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.